Hum.
Adenir, você quer terminar a oração? Por favor. Obrigado, Pai, pela tua presença constante em nossa vida, Pai. Obrigado porque, em meio a tudo isso, Pai, eu sei que o teu amor é tão grande que nos conforta o nosso coração, que nos traz uma esperança tão grande, Pai, de um novo, de uma nova vida e de saber, Pai, que tudo acontece é para o bem de todos aqueles que crê, Pai, em Ti, aqueles que confiam em Ti. E sou grato porque no meio de tudo que aconteceu, Pai, o Senhor estava aí para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos fazer com que a gente não pudesse desanimar, mas saber que se assim foi a tua vontade, Pai, de tudo que aconteceu, que louvado seja o teu santo nome por tudo isso, Pai. E também pela vida da minha filha, do esposo dela, de todos os filhos que ali, e de todas as famílias, Pai, que no momento de tristeza, ali estão nos dando força, nos encorajando. Obrigado pela vida de cada irmão que nos ajudaram, que nos em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque não tenho por que ficar triste, porque eu tenho um Deus que é tão grande, tão maior. E saber que a vida não é nossa, mas sim é tua, Pai. Sei que é difícil, mas nós queremos que a Ayla, ela passou aqui por algum momento aqui somente para cumprir uma missão e saber que este mundo aqui não era dela, Pai, mas o Senhor trouxe e o Senhor levou para junto de si, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, sempre estava ali nos dando força a mim, a minha filha. E pedi por cada irmão que se empenharam em oração, se dedicaram por isso, mas sou grato pela vida de cada um. E assim, Pai, que esse dia seja um dia de luz, um dia de bênção, um dia de paz, um dia de esperança para todos. E que a graça e a paz e a misericórdia de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, Pai, nesse dia. E assim, Pai, sou grato. Obrigado, Senhor da glória, por estar aqui nesta manhã. E que a tua palavra de hoje, Pai querido, possa preencher aquele vazio em minha vida e que eu possa saber que o Evangelho é o poder de Deus para nos fortalecer, para nos guiar, para nos levantar, para nos encorajar a seguir em frente sem desanimar, Pai. Na certeza, na esperança de que tudo, Pai, está em tuas mãos, Senhor. Tudo, Pai. Não há nada que esteja fora do teu alcance, Pai. Tudo está em tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor sabe o que diz, o Senhor sabe o que faz, Pai. Muito obrigado por esse novo dia, pela vida que nós temos tendo e por esse novo amanhecer desse novo dia, Pai. E cada Amém. dia se renove a nossa vida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Bom dia, Bom Emílio. dia, irmão. Amém, Bom dia, amém. Renan. Bom dia a todos. Pedro, Ney, Rael, Anis, Emílio, Bom Fernando, dia, dia.
David, Bom Adenil, dia. nossos sentimentos, irmão, nossos sentimentos. Estamos contigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Adenil, receba o meu abraço, meu carinho, meu Oh, mano, amém. Glória a Deus, cara. virtual, mas estamos aqui, mano. Se você precisar de. Estamos aqui. Dá um abraço na sua filha. Meu Amém. amor. Glória a Deus. Farei isso, mano, por ti, cara. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, o Nizam fez a chamada, todos estão presentes, né? Só os que não faltam, que faltaram, o resto está tudo presente, né? É verdade. Lá. Ontem fomos um pouco confrontados, né? Pelo, pelas palavras, né? Que me fez pensar bastante também, né? Falando que quem não ama odeia. E o ódio pode estar em diversas expressões, como indiferença, né? A não capacidade de conviver em paz, e o egocentrismo, relacionamento utilitário e também pode ser baseado um relacionamento baseado em poder e prestígio e relacionamento superficial indiferente. E o que nós queremos é amar como Cristo amou, né? E é a luz que nos leva não somente à exposição do pecado, mas também nos leva, né, ao perdão de Deus, é o que a gente vai ver hoje, né, e também à maturidade, né? Hoje nós fiquei lendo aqui nesse capítulo, é um dos versículos que eu mais gosto, porque ele mostra as etapas da vida cristã, né? Filhinhos, jovens, pais, né? Aqui no sentido de adultos, como que essa palavra vai nos levando a esse nível de maturidade, né? Então vamos lá. É, 1 João 2, de 12 a 14. Perdão, palavra e conhecimento de Deus. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos. Percebe que mudou o verbo? Eu escrevo para escrevi. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Próximo. Eu Ao vou. ler essa passagem, a primeira impressão que temos é de amor e intimidade. O apóstolo João está quase centenário. Para ele, todos da igreja são filhinhos e jovens. E ele chama os mais experientes de pais. Que bom, a igreja é o lugar de comunhão, onde se expressa o amor uns aos outros.
Somos todos responsáveis. Por isso, a comunhão não nasce espontaneamente. Ela é construída com esforço de todos. Outra, Próximo. outra característica do texto que nos chama a atenção é a repetição. A passagem é formada por dois blocos quase idênticos, com as mesmas palavras. O primeiro bloco começa com escrevo a vocês, e o segundo bloco com escrevi a vocês. Se ele já escreveu, por que está escrevendo novamente as mesmas coisas? Todos sabemos da importância da repetição na aprendizagem, para o desenvolvimento de várias habilidades e competências. É necessário repetir centenas ou até milhares de vezes. Isso acontece, por exemplo, com a aprendizagem de instrumentos musicais e com atletas de todas as modalidades. Toda vez que uma experiência é repetida, a conexão entre as estruturas neurais é fortalecida. Não é diferente se quisermos ter a nossa vida espiritual fortalecida. Por isso, mesmo que alguém já tenha lido a Bíblia toda, é necessário voltar a ler novamente. Não somente uma vez, mas repetidamente, tantas vezes quanto possível. Assim como o atleta que, ao repetir os exercícios, sempre descobre algo novo, algo que ele pode melhorar. Qual é o conteúdo dessa repetição? Ele é formado de três verdades. Os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Vocês conhecem o Pai, aquele que existia desde o princípio. E três, vocês venceram a batalha contra o maligno, porque a palavra de Deus permanece em seu coração. Pensando bem, esses são três pilares básicos que sustentam o caminhar do cristão. A vida cristã nada mais é do que andar com Deus, tendo comunhão com Ele, para não haver barreira entre você e Deus. Primeiro é preciso ter os pecados perdoados. Pois é, precisamos conhecer a Deus pessoalmente, como amigo, como pai. Por último, é preciso que a palavra de Deus permaneça em seu coração. Próximo. Para quem foram dirigidas essas palavras? Os filhinhos, os jovens e os pais. São grupos que podem representar os estágios da maturidade espiritual, mas também descrever a disposição do nosso coração para com Deus. Os filhinhos representam corações inocentes, tenros e sinceros. Lembramos as palavras do salmista: acalmei e aquietei a alma. Mas, como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da sua mãe, da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como um coração desmamado, uma criança desmamada. Pode ler aí, brother, eu estou com dificuldade aqui. O único desejo é contemplar o rosto amoroso do Senhor e desfrutar de sua presença.
A graça do Senhor é mais do que suficiente para ele. Jovens representam a força. São aqueles que lutam contra o maligno e o vencem. Eles não apenas permanecem no amor do Senhor, mas estão alimentados da sua palavra. Eles estão vestidos com a armadura de Deus e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 13 a 17. Comunhão com Deus não é uma questão sentimental, mas fundamenta-se na verdade. Vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. João 15, 7. Permanecer das palavras de Jesus no coração é a chave da vitória. Por último, temos os pais. São pessoas maduras que conhecem o Senhor. Eles não apenas conhecem aquele que existia desde o princípio, como são por ele conhecidos. Os pais conhecem não apenas o propósito de Deus, mas a vontade específica para a sua vida, ou seja, o seu chamado. O conhecimento é sabedoria que eles receberam do Senhor. São transbordantes de tal maneira, de tal forma, que fluem para todos ao seu redor, abençoando aqueles com quem tem contato. Filhinhos, jovens e pais podem descrever três grupos de pessoas na sua jornada espiritual, mas também os diferentes aspectos do nosso andar com Deus. Não importa a idade, permaneça diariamente na palavra, no conhecimento e no perdão de Deus. Amém, amém, amém. Eu não sei se o Robert está aí. Se ele tiver, vou pedir para ele dar uma introdução aqui para nós. Eu estou sim, eu estou ouvindo. O que você queria? Não, se puder só dar uma introdução para a gente começar a compartilhar, né? Olha, existe um. Esses são três. Existe um, um vaso chinês. Tem de três pés. Olha, todas as coisas que têm três pés, ele está sempre em equilíbrio. Interessante, se você tivesse quatro pernas, a mesa, ele pode estar em desequilíbrio, Hum. certo? Ele pode estar em desequilíbrio. Mas em três pés, nunca está desequilibrado. Ele sempre tem equilíbrio. Isso aí é interessante. Trindade, né? Ah, corpo, alma, espírito. São três, todos são três. Três é o equilíbrio. E aqui o que me chama a atenção, primeiro, que é repetição. Jesus disse: em verdade vos digo. Ele repete duas vezes: em verdade, em verdade. Quando ele repete duas vezes, significa isso é muito importante. E o João, ele repete duas vezes a mesma coisa. A gente pode dizer, mas por que ele repete duas vezes as mesmas palavras? Ele repete duas vezes porque isso é em verdade, em verdade. Isso é muito importante. Quem pegou isso, você pegou a base. Então,
eu acho que quando eu vi isso, eu acho que primeiro pensei, é como Jesus disse, em verdade. Ele repete duas vezes. Então, esses são. Muitas vezes nós esquecemos desses três pernas. A gente avançou muito, a gente conhece, tá com isso, mas a gente tem que voltar ao nunca esquecer do perdão e nunca ser infrutífero na luta. Então, eu acho que esse é o filhinhos, jovens, os pais são três grupos, mas são três estágios, são três aspectos da nossa vida. Eu acho que isso aqui que me chama a atenção. Eu acho que e três tem que estar junto. E muitas vezes nós podemos estar desequilibrados porque priorizamos um deles só, ou trabalha-se muito, ou você fica na contemplação, na comunhão. E eu acho que o João, ele, ele viu isso. Ele falou, olha, essas coisas, três coisas, tem que estar presente. Bom, esse aqui é o que eu... É que cada um deles, né, também tem muita coisa, né, sobre ser filhinhos, sabe que seus pecados... Bom, eu acho que deixa vocês falar. Cada um deles é uma profundidade, tem um caminho, mas eles têm que andar junto. Beijo. Uma coisa interessante que eu notei nessa repetição, que ele fala, escrevo, depois ele repete dizendo escrevi. Me soou assim como, olha, eu vos aviso. Depois ele fala, eu vos avisei. Eu estou escrevendo, estou informando, estou revivendo esses conceitos que vocês já conhecem. E depois ele fala, eu já avisei, eu escrevi. É como se dizendo assim, olha, isso é dinâmico, isso é vivo, é permanente. É como eu escrevo para que vocês saibam, eu escrevi para que vocês soubessem. Parece que tem um mecanismo, né, enquanto eu estou lendo, ele está no presente, né? E quando eu releio, ele traz algo que estava no passado e no presente. Ah, mas isso aqui eu já vi antes, né? E depois eu leio de novo, novamente. O que está no passado ou no presente. Esse processo de aprendizado, né?
A gente, por quê? E aqui ele fala, né? Você sempre descobre algo novo. E não é só, mas eu já ouvi isso, né? Não é questão de ouvir, é questão de aprender. É uma questão existencial, não é só uma atividade cognitiva, mas é uma atividade existencial. É gozado que quando ele chega num nível de maturidade como de pais, ele repete exatamente as mesmas palavras, né? Porque conhece aquele que existia desde o princípio, porque conhece aquele que existia desde o princípio. Enquanto na primeira vez, né, ele fala, seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Aqui na segunda vez, ele não repete isso. Filhinhos, não fala porque seus pecados foram perdoados. Ele fala, filhinhos, porque conhece o Pai. Agora, dos pais, é exatamente a mesma palavra. E aqui, escreva vocês, jovens, porque venceram o maligno. Aqui ele justifica, porque vocês são fortes. Nossa, eu venci o maligno. É, jovem, porque você é forte. Então, e outra coisa que fala, a palavra de Deus permanece em seu coração. Aí ele repete: vocês venceram o maligno. O conhecimento vai sendo acrescido, né? E aqui, escrevi a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai, me lembra muito o João, o 1 João 2:1, né? Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Contudo, se você pecar, nós temos um advogado diante do Pai. O pecado tem que estar cada vez, se a gente se aproxima cada vez mais de Deus, a gente está em comunhão com Deus, então o pecado tem que estar cada vez mais distante de nós. Então existe uma diferença dos filhinhos aqui, né, desse aqui, para esse aqui. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Como vocês conhecem o Pai, os seus pecados foram perdoados, né? E o pecado vai se distanciando. Então, a luz que ilumina, né, vai trazer alguns pecados. Não, eu, eu não mato, mas, puxa, eu agi com indiferença. Então, eu vou lá, à luz dessa palavra, eu sei que eu sou perdoado. Eu não endureço, por isso que ele fala que os filhinhos têm um coração mais tenro, né? Eu acho que tem a questão da maturidade, mas também tem uma questão de. é, a gente tem que estar bem sensível ao pecado sempre, cada vez mais, né? Querendo conhecer a Deus. Então, existe uma mescla de sentimentos também de eu quero estar perto do Pai, né? E eu sei que estando perto do Pai eu vou estar mais longe do pecado. É que ele fala dos corações inocentes, tenros e sinceros, né? A gente precisa disso sempre, mesmo na idade adulta, a gente tem que estar bem sensível a Deus e ao pecado também. É isso.
Eu acho as palavras são muito simples. Ele não apresenta nenhuma novidade teológica. Ele não apresenta nada de novo. Mas ao mesmo tempo, ele é muito assim presente, vivo. Não, não existe uma grande teoria aqui. Mas quanto mais você pensa, mais a sua vida vai se aprofundar. Isso que só de pensar isso me emociona muito. Quando no Salmo 1 diz que tem o teu prazer na lei do Senhor e nela pensa de dia e noite. Essas mesmas palavras que são simples, cada um deles, se nós pensarmos, ele nos alimenta. Ele nos alimenta, nos transforma, nos purifica. Então, o que interessa aqui não é palavra, é o espírito que está nessas palavras. O espírito que usa essas palavras para nós. Por isso eu acho que é, quando um pianista toca a mesma música, ele já tocou, ele vai tocar de novo. Cada vez que ele toca de uma. Para ele, importante não é técnica. O que ele vai se. Cada vez que toca, tem um sentimento novo. Essa é a palavra. Amém. Amém. Eu acho que eu penso assim, eu procuro me apegar no aspecto mais devocional e, e empírico da palavra, tento vivê-la. Se eu for, eu procuro assim ter eu confio muito no Espírito Santo, sabe? Eu sei, igual tá orando com o Hannes, e o Hannes falou que talvez. Pode falar, Hannes? O Hannes está aí. O Hannes tá pensando, tá com. Eu tudo aqui com o manga aqui, tá, agora ela usei inclusive o celular para desmutar o celular. Pode falar o que a gente está falando? Sobre nossa Ó, não preocupação. mas eu acho que não sei se precisa falar agora, entendeu? Porque senão o pessoal vai ficar Tá.
Então deixa para lá. Enfim, a gente estava orando e um dos aspectos que nós abordamos na nossa oração foi essa confiança que Deus vai trazer sempre à luz uma porta aberta por um lado e Deus vai sempre nos conduzir e eu posso descansar em Deus na tranquilidade que Ele vai me conduzir porque o meu coração está na mão dele, o coração do Hannes, principalmente no caso agora em relação àquilo que está acontecendo com ele e com a família dele. Deus vai nos conduzir. Porque se a turma Deus tem nos descobrir que a conduzido. esposa tá grávida de novo, cara, o pessoal vai ficar bravo comigo. Não, não é isso. Não. Mas assim, Deus é um Deus de controle, que está no controle da nossa vida à medida que, mesmo quando eu tento tirar o controle da vida dele, eu vejo a minha vida assim como uma corredeira, já falei isso para vocês, que eu conquisto com 2 remos nas mãos e eu no barco e ele controlando minha vida, eu vou descendo uma corredeira muito brava, que a Bíblia sabe que perto em Brotas tem as corredeiras. E eu estou no barco e Jesus vai conduzindo o barco e eu começo a achar que ele não está conduzindo direito e começo a dar opinião para Jesus e falar assim, tá vendo aquelas pedras ali, Jesus? Fica tranquilo, eu sei o que estou fazendo. E de repente eu quero ajudar Jesus e começo a pegar um remo. Não, Senhor, o Senhor não está fazendo direito. E o Senhor vai bater ali e Jesus, de repente eu estou com os 2 remos no barco e Jesus está olhando para mim, quer jogar o... E aí eu começo a bater nas corredeiras, bater nas pedras, e Jesus olhando para mim e fala, você quer jogar os remos na minha mão de novo? Aí eu devo, o Senhor sabe conduzir a minha vida. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é justamente isso. É constantemente, eu acho que a gente tem que estar aprendendo, sendo misericordioso com os outros, porque ninguém sabe, ninguém tem o pão inteiro, né? Ninguém, e a dependência, a interdependência e a dependência uns dos outros é fundamental e crescer, mas acima de tudo, saber que Deus está no controle e que Ele vai me conduzir, apesar das minhas deficiências. O importante é jogar os remos do barco em salada mista. Um beijo. Eu, senão eu vou dando muita explicação. Não sei se o Adenil quer falar, tá com o microfone aberto. Irmão, Tá com tá os bom. netos aí? Eles estão aí para outro quarto aí. Ah, Ah, tá com os pois netos é. aí? Então, tem 2 netinhos meus aqui. Ah, tá. Ouvindo o som, a voz de criança? Eles acordam muito cedo aqui. Que bom. Eu creio que aqui, irmão, parece que há 3 grupos aqui, irmão, sabe? Parece escrevendo assim, há 3 grupos. Mas parece que o melhor são os filhinhos, né? São os que são chamados de filhinhos. Eu acho porque ele diz aqui, filhinhos, escreva a vocês porque seus pecados são perdoados por causa de Cristo. E, e sendo perdoados os pecados, eles foram recebidos na família de Deus. Eles são o primeiro grupo. E o segundo são os pais, né? Porque tem o conhecimento da palavra de Deus em Cristo. E os pais têm essa qualidade de transmitir
esse conhecimento às outras gerações, né, futuras. E o terceiro é jovem, né? Jovem. Jovem, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Você sabe que a juventude tem a força maior, né? Até porque Jesus era jovem e ele triunfou, né, no deserto, vamos dizer assim, ele triunfou no deserto, né, sob o poder de Satanás. Então, não deixou que vencer. Então, até porque ele era jovem, ele tive essa vitória, né? E assim também, eu creio que qualquer jovem, né, ele tem poder de vencer o maligno, porque Jesus ele prova isso, né? Ele mostrou isso aqui. Ele triunfou sobre o maligno. Tá? Então, para mim, assim, são três grupos assim que me chamam a atenção sobre isso, né? De a gente ser como uma família e procurar, né, entender a palavra de Deus e a mensagem e procurar transmitir, né, e receber o perdão do pecado e triunfar sobre a glória de Deus e encher o nosso coração de alegria, de amor, porque isso é o conhecimento, né? É tão profundo que a gente vê isso hoje, sabe? De a gente ter essa maturidade de poder entender, de poder crescer espiritualmente e transmitir, né, para para as outras pessoas essa palavra. Nos aspectos, às vezes eu me vejo como filhinho. Em alguns aspectos, às vezes eu me vejo como pai. Em alguns aspectos, eu me vejo como jovem. Eu não consigo caminhar com todos, sendo maduro em todas as áreas, nem sendo. Mas, assim, eu procuro sempre lembrar da minha missão, o que eu estou fazendo aqui no planeta, o que nós estamos fazendo aqui. Eu digo sempre, quando o Cauê era pequeno, quando a gente começou a deixar ele sozinho no apartamento, ele tinha volta de 6 anos. O último recado que eu dava para ele era aquilo que eu queria que ficasse gravado na mente dele: não chega perto da janela. Tinha medo dele chegar lá e, por alguma razão, sei lá. Quando eu ia bater a porta, eu falava: Cauê, e não se esqueça, não chegando que eu ia no mercado ou na padaria, eu falava: não fica longe da janela. Então, qual que o último recado que o nosso pai, o nosso mestre, o nosso Senhor deixou foi aquilo que ele queria que ficasse indelével na nossa mente. Foi ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensina e fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas essas coisas. Então, eu acho que Jesus, ele, em Atos, Atos 1:8, ele disse, eles quiseram saber detalhes, Jesus disse: não vos compete saber das coisas, esse tipo de coisa aí, como Deus vai estabelecer, mas uma coisa saibam: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sem meio testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa missão. E em 2 Timóteo 2:2 diz que o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos para que por sua vez transmitirão a outros. Então, acho que a gente tem que sempre saber o que nós estamos falando. Eu primeiro, pelo menos eu procuro qual que é a minha missão aqui na Terra, o que eu estou fazendo aqui. E sempre quando eu perco isso de vista, eu perco o rumo. Saber que Deus vai me conduzir, porque eu pedi isso para Ele lá no começo, não deixa eu esquecer, Senhor. Deixa eu esquecer o que eu estou fazendo aqui, porque minha vida tem que ter sentido, tem que ter um. Eu, pelo menos, para mim é importante isso, né? Eu tenho que ter sentido. Eu não acho que eu tenho um propósito a ser cumprido, uma missão. E toda vez que eu esqueço disso, a vida fica xoxa e sem graça.
É isso. Vamos fazer alt, né? Tem gente saindo já. Sim, vamos lá. O Davi Figueiredo já saiu? David Lewis. Amém. Alguém gostaria de fazer o out? Está querendo. David Lewis não poderia fazer? O Ney colocou aqui, antes de a gente fazer o out, todos os anos Deus nos dá a oportunidade de ofertar com liberalidade, como propor no coração para contribuir. Acho que foi renovado a anuidade do Zoom, então vamos, quem puder, né, contribuir com o que puder, e se sobrar, vai para o próximo ano, né, e assim por diante. O Ney tem cuidado do Zoom, né, então tá aqui o Pix. Acho que eu vou colocar aqui essa mensagem lá no WhatsApp do Ravruta, tá? Então, quem puder contribuir, seria ótimo, né? Cada um dando um pouquinho aí, dá pra gente pagar essa conta aqui, né? Tá bom? Acho que é um pouco mais que cem dólares, né? Alguma coisa assim. Pouquinho coisa a mais. 110, 100, não chega a 120, né, dólares. Então, não é um valor absurdo, né? Então, é o, é o dízimo mais barato que eu conheço. Amém. Mas sabe, enquanto que a gente estava, né, lendo esse trecho, também me veio aquele versículo, né? Amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e todos os seus pensamentos, né? E, e o amor também descreve o sentimento, né? Mas só que ele é mais primitivo, né? Então ele representa os filhinhos, é amor da alma, né? Mas ele fala de todos os pensamentos, isso vem da palavra, né? Da verdade. E também com a força que é já dos pais, né? Já em ação mesmo, né? Poder fluir, transbordar, né? Abençoar outras pessoas. E, e espero que nós todos possamos experimentar essas três dimensões do amor de Deus, né? Possamos também transbordar, né? Porque filhinhos é o que recebe, né? E os pais é o que derramam, né? Que servem, né? Então, que todos nós possamos crescer em maturidade espiritual nesse sentido. Amém. Alguém gostaria de fazer o out? Desafiando todos nós nessa jornada de maturidade cristã. David Lewis, Dom Carlos, espero quietinho. Não sei se o David está podendo, o Lindo está podendo. Amém. Valdir, faz você então. Vamos lá. Sim, Senhor. Nós sabemos que podemos confiar em Ti em tudo e descansar nas Tuas mãos, nos Teus braços, sabendo que o Senhor não vai nos conduzir. Graça, sabedoria, poder. E nesse dia, Senhor, inicia uma nova etapa. Começando pela manhã, meditando na Tua palavra, queria pedir que o Senhor nos tornasse sensíveis a ela, ao ponto de não só ser aprender isso teoricamente na nossa mente, mas possamos colocar em prática.
possamos ser maduros o suficiente para cuidar dos outros, mas humildes o suficiente para aprender dos outros como os filhinhos. Amém. E ao mesmo tempo, Senhor, ser jovens e fortes e vencer o maligno. Nos dê essa condição de entender na nossa alma, no nosso espírito, Amém. praticar isso, Pai, em teu nome. Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado. Não nos deixe envergonhar o teu nome e a tua palavra. E se nós possamos, o apóstolo Paulo, não ser, Paulo, agora para que nós não sejamos ouvintes esquecidícios da palavra, mas praticantes dela. Pai, permita-nos caminhar na tua presença, honrar e glorificar-te. Todas as nossas atitudes de hoje. Eu queria também não perder a oportunidade de te agradecer por 66 anos que eu completei hoje. Hoje começou a trabalhar em direção aos 67, que eu possa viver a tua presença, sustentado por ti, Senhor. Não pelos meus próprios méritos, minhas forças, porque eu sei que nós temos. Mas eu posso ser que eu possa colocar minha vida nas tuas mãos, continuar a depositar a minha vida nas tuas mãos. Você vai nos conduzir a algum lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Tá bom, querido. Um bom dia aí Bom para dia a você. todos. Glória a Deus. Ótimo dia a todos. Amém. Também,